Justiça manda Universal indenizar fiel que vendeu padaria para doar dinheiro. O caso ocorreu na Igreja da Universal no bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. A IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, de Recife foi condenada pelo TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, a pagar R$30 mil a um ex-devoto que doou quase todo o seu patrimônio, incluindo uma padaria, após ser convencido por um pastor de que sua vida mudaria. A Justiça considerou abusiva a conduta de um pastor da Universal em Recife, Pernambuco, que usou a autoridade religiosa para induzir um fiel de 50 anos a doar R$30 mil em troca de promessas de prosperidade. A decisão foi unânime na 5ª Câmara Cível do TJPE, que rejeitou o recurso da Igreja no dia 20. O padeiro afirmou ter vendido seu pequeno comércio e entregue o valor ao pastor, líder da Igreja na região, após ouvir que se tocasse no sacrifício, sua vida não mudaria. As mensagens por áudio e WhatsApp foram incluídas no processo como prova da coação. Sacrifício é toda a força. O Senhor vai ficar na mesma, ou com a vida pior ainda, porque rejeitou o altar, dizia o pastor em um dos áudios analisados pelos desembargadores. O relator do caso, desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho, destacou que a liberdade religiosa não é absoluta e deve respeitar os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Para ele, a conduta do pastor extrapolou o exercício legítimo da fé, ao explorar a vulnerabilidade emocional do fiel com promessas infundadas. A imposição de tais expectativas, positivas e negativas, explorando a fé e a fragilidade emocional, excede os limites da liberdade religiosa, configurando verdadeiro abuso de poder e má-fé, escreveu o magistrado no voto vencedor. A decisão também cita áudios em que o pastor afirma que, sem a doação, o diabo usaria a ex-mulher e a filha dela para tirar tudo do fiel. Segundo o TJPE, ficou evidente que o pastor agiu de forma a induzir medo e submissão, condicionando a fé à entrega total de bens, o que fere o princípio da autonomia da vontade. Segundo os autos, o pastor orientou o padeiro a vender tudo o que tinha e entregar o dinheiro à igreja, mesmo sabendo que o fiel ficaria sem meios de subsistência. A conversa entre os dois, registrada em mensagens de áudio, foi decisiva para a condenação da igreja. Não toca naquilo que é sacrifício, seu Manuel. Se o Senhor tocar, sua vida não vai mudar, dizia o pastor. Em outro trecho, ele reforça que Manuel não deveria dar nenhum valor à ex-companheira. Pega tudo que o Senhor tem, põe no altar, no sacrifício, para Deus te abençoar. A sentença de primeira instância considerou que houve coação moral e abuso de direito, destacando que o discurso religioso foi usado para provocar medo, isolar o fiel de sua rede de apoio e induzi-lo à entrega total de seu patrimônio. A padaria vendida era a única fonte de renda da família. O UOL entrou em contato com a IURD, que enviou uma nota à reportagem. Nenhuma igreja ou instituição assistencialista que depende de doações voluntárias poderia existir se a lei não a protegesse de supostos doadores arrependidos. Justamente por essa razão, a Constituição Federal e o Código Civil têm normas claras que garantem a liberdade de pedir doações, bem como de fazê-las. Vale ressaltar, também, que o autor desta ação é uma pessoa esclarecida e totalmente apta e capaz de assumir suas próprias decisões, sendo conhecedor dos rituais litúrgicos. Até porque, já havia realizado ofertas voluntárias em outros momentos, ao longo do período em que frequentou a igreja. Dito isso, a Igreja Universal do Reino de Deus reitera que, em um país laico, como o Brasil, é vedado qualquer tipo de intervenção do Estado, incluindo, do Poder Judiciário, na relação de um fiel com a sua igreja, PE. Confira, artigo 19 e artigo 5º, 6ª. E, por fim, informa que a instituição não teve chance de produzir provas para contrapor o autor da ação em primeira instância. Exatamente por isso, apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Totalmente convicta de que a justiça e a verdade prevalecerão, a igreja recorrerá. O caso não é isolado. Especialistas ouvidos pelo UOL apontam que esse tipo de entrega total, motivada por promessas espirituais, segue um padrão de manipulação emocional que se repete em contextos semelhantes. A empolgação que antecede a promessa de milagre funciona como um vício emocional, explica a psicóloga Luciana Soler.
Segundo ela, a fé legítima fortalece, mas a relação abusiva mina a autonomia. A pessoa entra num ciclo de dependência, medo e culpa, achando que precisa provar algo para ser aceita. Para o psicólogo social Vitor Muramatsu, esse tipo de manipulação ativa aspectos infantis não resolvidos, como a crença mágica em soluções imediatas. Muitos desses fiéis foram negligenciados na infância e não desenvolveram senso crítico. O pastor vira uma figura paterna que decide por eles. É exploração psicológica grave, afirma. A professora Raquel Sete aponta que esses ambientes religiosos operam por mecanismos de persuasão emocional coletiva. É um transe. O senso crítico é suspenso pela linguagem carismática, pela promessa de salvação e pela pressão do grupo, diz. Ela alerta que os danos psíquicos, após a percepção do abuso, podem incluir depressão profunda, crise de fé e isolamento. Fé. Para os advogados ouvidos pelo UOL, a condenação da Universal pode se tornar um precedente importante para a responsabilização de instituições religiosas. É um bom precedente, porque reconhece haver limites para a liberdade religiosa quando ela colide com a dignidade humana, afirma Virgínia Machado, professora do Centro Universitário Uniarnaldo. Segundo ela, se decisões como essa forem reiteradas e confirmadas em tribunais superiores, poderão consolidar uma jurisprudência mais protetiva ao fiel vulnerável. Especialista em direito civil, o advogado Juan Gomes também acredita que o caso pode estimular novas ações. É um recado claro de que a fé não pode ser usada como instrumento de coação nem para a obtenção de vantagens patrimoniais, diz. Ambos defendem que a fé continua sendo um direito constitucional legítimo, desde que exercida com boa fé, sem explorar a fragilidade de quem busca alívio em meio ao desespero. A fé não é salvo-conduto para práticas abusivas, afirma Gomes. Segundo ele, o judiciário tem reconhecido cada vez mais o vício de consentimento em doações feitas sob forte apelo religioso, especialmente quando há exploração emocional e promessa de recompensa espiritual em troca de dinheiro. Quando a vontade do fiel é moldada por medo, culpa ou promessa de bênçãos, a doação é nula, diz. Juan explica que mesmo sem vínculo empregatício, igrejas podem ser responsabilizadas pelos atos de seus pastores, já que eles agem em nome da instituição. A professora Virgínia Machado reforça haver limites jurídicos claros para o discurso da fé. O princípio da proporcionalidade impede que a liberdade religiosa seja usada para induzir alguém a entregar todo o seu patrimônio. Isso fere a boa-fé e configura abuso de direito, afirma. Segundo ela, promessas de mudança de vida feitas por líderes religiosos, quando vinculadas a doações, podem ser juridicamente interpretadas como falsas expectativas. A Igreja aceita a doação. Ela se beneficia. E se o fiel foi manipulado, é dever do Estado protegê-lo, conclui.